Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e é com muita alegria que anuncio a retomada da produção do nosso programa semanal. Você que já nos ouvia e você que está nos ouvindo pela primeira vez, fica com a gente pela próxima hora e volte sempre nas próximas semanas, que traremos aqui notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta edição de número 65, nós vamos falar sobre o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Tem uma entrevista com o professor Dr. Kazé Angatu Tupinambá sobre o protagonismo do povo indígena na história da Bahia e do Brasil. Vamos falar também sobre a política estadual de agroecologia e produção orgânica. No quadro Saúde e Comunidade, vamos falar sobre a interrupção voluntária da gravidez e os tabus relacionados à religião. Tem ainda a programação do Júlia das Pretas para essa semana e o Cozinha Baiana com uma receita muito especial. A independência do Brasil na Bahia completou 200 anos nesse 2 de julho. E hoje a gente conta um pouco da história da participação popular nesse evento tão importante da história do nosso país. Entrevista Brasil de Fato. Temos a felicidade de receber nessa retomada do nosso programa o professor Kazé Angatu Chucuru Tupinambá, para falar um pouco sobre o protagonismo do povo indígena na história da Bahia e do Brasil e sobre o apagamento desses personagens na história oficial. Kazé é indígena, morador do território Tupinambá de Olivença, historiador e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Ele é doutor e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, graduado em História pela Unesp e autor dos livros Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza, de 1890 a 1915, e Identidade Urbana e Globalização. Bom dia, professor Kazé. A gente te agradece por ter aceitado o nosso convite e para começar essa conversa, vou pedir para o senhor se apresentar. Catuara, Catucaruene, Catupituna e Momotara, Opa, Catuana, Pope, Opa, Catu. Bom dia, boa tarde, boa noite, desejo que tudo bem com todas, todos e todes. Meu nome é Kazé Angatu, sou indígena, morador na terra indígena Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, na Bahia, um território que estamos lutando pela demarcação. Sou docente na Universidade Estadual de Santa Cruz e no programa de pós-graduação em Ensino, Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Este ano, a independência do Brasil, na Bahia, completa 200 anos. Agora, em julho, vimos muitas homenagens aos caboclos, aos povos indígenas que participaram das lutas, mas sempre de uma maneira genérica. A gente não tem o nome, os rostos dessas pessoas. O senhor considera que existe um processo de apagamento dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil? Antes de responder, eu vou cantar, porque a gente canta aqui quando a gente começa no nosso território uma roda de conversa, e é isso que a gente vai fazer aqui, uma Yangara, o que é uma conversa proseada. A gente canta assim: Mora moanga supe apo upaba moamba iande iko o ike jepi iande meme yatise. Essa é a cantoria para chamar as energias das forças encantadas, parte da nossa resistência. Então vamos lá. Com certeza existe um processo de apagamento e invisibilização dos povos indígenas na história oficial da Bahia e do Brasil. Às vezes esse processo ele acontece de forma inconsciente,
mas por vezes desejável, especialmente por parte dos donos das instituições públicas, de algumas instituições públicas e dos que estão no poder político e poder econômico, né? Costumo dizer que no Brasil, em relação aos povos indígenas, não só o racismo estrutural, né, mas também o genocídio e o etnocídio são estruturais, ou seja, é estrutural o racismo contra nós, mas também a tentativa de nosso apagamento físico, que é o genocídio, e de nosso apagamento cultural e espiritual, que é o etnocídio. Muitas pessoas por vezes me perguntam, não, professor Cazé, não consigo enxergar a presença indígena na formação sociocultural brasileira e na minha própria. O que costumo dizer que são duas razões por causa da nossa forma de ser indígena, e por causa de um direito originário, ancestral, que nós temos ao território. Nós temos uma forma de trabalhar uma temporalidade diferenciada. Aquilo que muitos chamam de nossa cosmologia, o universo epistêmico, ela não bate, por vezes, com a ordem capitalista, mercadológica, né? E isso incomoda, né? Então, naturalmente, nós somos contracoloniais, uma palavra que está muito em vigência, né? Naturalmente, nós, povos originários, somos contracoloniais. Por quê? Porque nós não queremos a natureza para viver explorando a natureza. Onde alguns veem um monte de mato, nós vemos as encantarias, as energias dos nossos ancestrais, né? E isso incomoda, né? Soma-se a isso o nosso direito congênito, originário, natural, relacional e existencial à terra. Não como propriedade, mas como pertencimento. Mira, ira, nós somos o mel da terra. Mira, ira e bi, nós somos o mel da terra. Existe na Bahia, e no Brasil de forma geral, uma visão muito mítica das pessoas indígenas, como o índio genérico. No entanto, só a Bahia tem 33 povos indígenas diferentes, da praia e do sertão. Qual o problema em se manter essa imagem genérica e mítica do indígena no senso comum da sociedade? Nos conta a grande pesquisadora Manuela Carneiro da Cunha, que no século XIX, já no século XIX, nos dividiam como índios bravos e índios domésticos ou mansos, né? Então, o que seria o índio bravo? É aquele índio que não está aceitando não aceitou a colonização portuguesa, não aceitou o império e nem aceitou a república. É aquele indígena que eles chamam de índio bravos, é aquele indígena resistente às imposições. E não importa se ele tem contato ou não tem contato. Mesmo ele tendo contato, ele é chamado de bravo porque não se submete às imposições da colônia, da ordem jesuítica, às imposições do império, às imposições do Brasil colônia, ao processo de catequização, ao processo de evangelização e ao processo de retomada de suas terras. O problema é isso, é manter essa figura mítica, né? E aí por quê? Porque para combater o índio bravo. Quem aqui que está me ouvindo não tem a história de uma avó indígena, bisavó, pega lá sua dente de cachorro, que dormia com o pé amarrado na cama, que era a índia brava, tirar da força de sua comunidade, tá entendendo? Para tentar se domesticar e não domestica. Alguns sim, não vou negar que há um processo de inculcação forte, violento, né? Por vezes nos proíbem. Uma das visões, não existe mais Tupinambá, não existe mais Mura, não existe mais Charrua, são Guatô, são povos ditos como extintos no século XVI. Por quê? Porque nos mataram, né? Houve um massacre, mas não extinção. Então eles pensaram, muitos dos nossos que não fizeram guerra contra nós, fizemos massacre, os que fizeram massacre pensaram que nós tínhamos genocidado por completo, mas nós resistimos. Nós resistimos e resistimos de diferente forma. Ou seja, o etnocídio, isso de negar ou de nos congelar no século XVI,
quando é feito pelos grupos dominantes no poder, é sim uma tática de desindianização, para dizer que os índios de hoje, os atuais, que usam celular, que cursam uma universidade, que vai buscar o seu título de doutorado, que está nos meios urbanos, não são mais indígenas. Então, isso é uma tática do etnocídio, uma das formas do etnocídio, congelar a nossa imagem. No século XVI e XVII, ou dizer que é índio anda pelado no meio do mato. Sim, tem um professor, Francisco Cancela, que brilhantemente fez uma pesquisa e lançou textos, né, recentemente, falando do protagonismo de nós indígenas nas vilas indígenas. Né? No século XVIII, os antigos aldeamentos se transformaram em vilas indígenas. E nesses antigos aldeamentos, os meus parentes ancestrais, né, faziam reivindicações e lutavam, inclusive mandando coletivos de indígenas para frente de lutas nas expulsões dos portugueses, dos galegos, né? Havia o movimento Pega Galego, né? Pega Maroto, né? Então há uma participação direta no processo de indígena, da luta indígena, na expulsão dos portugueses, né? Indígenas vindo de lugares como a Vila Verde, Trancoso, Porto Seguro, Olivença e mesmo da região aí de Salvador. Nunca se esqueçam, viu? Quirimurê. Salvador é terra tupinambá, sempre foi terra tupinambá. E qual a importância de reescrever essa história a partir de uma perspectiva indígena também? É uma resistência. É necessário reescrever essa história, sim, e colocando o nosso protagonismo que sempre existiu. É impossível dizer que a independência foi feita por um filho de um português, né, do filho de um colonizador que manteve a escravidão. Então, no dia 21 de abril, quando chega no mês de abril, vamos parar com essa ideia de descobrimento. Foram invasões, não foi um grande encontro. Sim, foi um grande encontro, mas na forma de invasão. O Brasil foi um país invadido e continua invadido. Nós, povos indígenas, estamos em guerra. Estamos em guerra por independência. Os invasores não fizeram guerra. Fizeram massacres, continuam fazendo. Quem fez guerra e faz guerra de resistência somos nós, povos indígenas, o povo brasileiro, de resistência à vida. Então, essa é uma primeira percepção que tem que pensar na história da Bahia e história do Brasil também. Nós já sabemos o que é excludente de licitude. No século XVI e XVII existia as guerras justas. O indígena que não aceitasse a colonização, a catequização, pode escravizar, pode violentar, pode matar. O manto tupinambá nos foi roubado. Outro capítulo que está para ser devolvido, né? Acho que já foi assinado até o decreto, está para chegar de volta. Foram roubos do manto, mas não só o manto, de vidas. A Dinamarca vai nos devolver as vidas, a Europa vai nos devolver as vidas retiradas, cefadas, as riquezas que foram roubadas desse país. Nós queremos o manto tupinambá de volta, sim, mas e as vidas retiradas? E as riquezas retiradas? Foram massacres que ocorreram. Qual o papel do acesso aos povos indígenas à educação formal nesse esforço de reescrever a história oficial? É uma pergunta fundamental, né? Sabe que existe a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena ela é anterior à educação escolar indígena. Toda criança, toda pessoa que nasce numa comunidade indígena, ela já tem uma educação indígena. Que é subir num pé de piaçava, num pé de coqueiro, é colocar a tarrafa para pegar a rede, é respeitar a natureza colocando a roça cabruca, sem desmatar, né? É fazendo o plantio olhando a lua. A partir dessa educação indígena é que se baseia a educação escolar indígena. E que nós podemos oferecer isso. Que as escolas reatualizem seus currículos nesse sentido. Então é fundamental nós estarmos na escola fazendo a formação, né? Para nós nos formarmos, temos título de doutor, de mestrado, graduar e de termos esses saberes. É como são flechas em nossos arcos para lutar por nossos direitos. A maioria dos meus parentes que estão me ouvindo deve pensar assim também. Eu acredito né? Penso dessa forma. Não é uma formação só individual. Nós pensamos coletivamente porque somos sujeitos coletivos.
né? Então nós estamos tendo esse acesso para lutar por nossos direitos, né? Nós somos povos que precisamos da demarcação. O povo tupinambá está com o seu território para ser demarcado desde 2009, desde 2009 não, desde 1500. Nós temos que derrubar um marco temporal, né? Existe um tal de marco temporal que diz que quem estava nas terras até 88 fica. 88 foi a Constituição, que não tem direito à demarcação. Esquece, por exemplo, isso que a gente acabou de falar na entrevista, que muitos indígenas foram expulsos da terra. E muitos que ficaram não podiam se assumir como indígenas, não morriam. E muitos que foram embora voltaram. Então, por isso que o marco temporal é um absurdo. Por isso que a gente exige que o STF vote o mais rápido possível e derrube o marco temporal. A gente exige que o Congresso Nacional derrube esse marco temporal e demarque imediatamente as terras indígenas. É disso que se trata, né? A gente não está falando só no abstrato, né? A gente está falando do concreto. Nós precisamos de ter nossas terras demarcadas do Brasil inteiro, fazendo valer a Constituição de 88, que dizia que depois de 5 anos, de 88, todas as terras indígenas seriam demarcadas. Cadê? É isso que nós queremos. Queremos demarcação já, não ao marco temporal. Auere, Cuecaturité quer dizer gratidão, tupidos, tupinambás, por essa entrevista. Auere. Muitíssimo obrigada, professor Kazé Angatu. Nós te agradecemos demais por essa aula de história que acabamos de ouvir. Como encerrei, eu tenho que terminar a roda cantando aqui, né? Como foi uma tradição nossa. Pé, poranga, ó, ixé, raí, ó, taperecoi, pé, raia, amoiandé, ierecoab, yandé, ramui, imaé, poeá, Auere.